A disciplina de lógica é uma das disciplinas bastante importantes do curso de filosofia, porque desenvolve ou pretende desenvolver certas habilidades de raciocínio que são necessárias aos estudantes de graduação, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, que é o caso nosso aqui. Para começar, né, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que na aula de hoje nós trabalharemos alguns aspectos introdutórios dessa disciplina de lógica, que são eles, né, como se constrói a ideia de lógica num sentido formal. Depois, em segundo lugar, como nós podemos trabalhar então a estruturação dos nossos argumentos, né, e nossos raciocínios, e vamos fazer isso primeiro de uma maneira mais suave, né, não trabalhando diretamente com algumas metodologias que vocês vão aprender nas próximas aulas. E por último, né, tratarmos de algumas distinções importantes que envolvem alguns conceitos e algumas compreensões de ferramentas que nós vamos utilizar no nosso jargão cotidiano quando nós estivermos trabalhando nossas aulas de lógica. Inicialmente, né, eu gostaria de dizer para vocês que eu vou utilizar como referência, né, para esses nossos estudos preliminares o livro Elementos de Lógica, que está disponível na página do NEPFIL online, né, que foi construído por mim e pelo Matheus de Lima Rui, que é um aluno nosso do mestrado, que vocês certamente já tiveram algum contato. Bom, essa disciplina de lógica e do modo como se pretende trabalhar no ensino de filosofia à distância, ela tem um caráter propedêutico. O que isso significa? Significa que nós estamos fazendo valer uma compreensão de lógica, né, dadas as devidas diferenciações, que tem um ancestral bastante importante, que é Aristóteles, e o modo como Aristóteles pensava a importância da lógica. Nós vamos ter um momento de discutir a lógica de Aristóteles, particularmente, algumas aulas adiante, mas antes disso, né, é importante salientar para vocês que o Aristóteles, quando faz a classificação das ciências, ciência no sentido próprio aristotélico, que vocês já devem ter estudado, Aristóteles as diferencia em teoréticas, práticas e produtivas. E no interior dessa classificação, desse conjunto de ciências, nós não encontramos a lógica. E Aristóteles explica por que isso ocorre. Aristóteles não considera a lógica propriamente uma ciência, mas Aristóteles considera a lógica uma atividade necessária, ou uma área de conhecimento necessária, que é anterior ao estudo das demais ciências. E o raciocínio do Aristóteles para isso é bastante simples. Se nós queremos estudar e com competência algumas diferentes áreas do conhecimento, nós não podemos prescindir de exercer da melhor maneira possível aquilo que caracteriza a organização de uma determinada ciência, que é a forma pela qual, numa ciência particular, se desenvolverão ou desenvolver-se-ão os raciocínios particulares e para as demonstrações científicas correspondentes. Então, a lógica, o estudo da lógica, que como nós veremos, Aristóteles nunca menciona a palavra lógica, ele usa simplesmente a palavra silogismo, que é a sua teoria da lógica. Para Aristóteles, esses estudos de lógica se caracterizam como estudos propedêuticos, que preparam aqueles que querem desenvolver ciência demonstrativa adequadamente. Em outras palavras, né, essa propedêutica nos ajuda a, se nós tivermos um conteúdo satisfatório a ser investigado, que esse conteúdo seja apresentado de uma forma racional para os nossos interlocutores.
esse é o sentido que caracteriza a nossa maneira de trabalhar lógica nessa disciplina. E assim eu gostaria que vocês pensassem desde agora no andamento do que nós vamos estudar. Em segundo lugar, é importante mencionar que existem muitas maneiras cotidianas de nós utilizarmos essa palavra, lógica. Né? Nós podemos imaginar uma série de exemplos, né, que são usuais para nós e que não captam o sentido que nós queremos trabalhar aqui nessa disciplina de lógica. Por exemplo, né, se vocês veem alguém com uma camiseta de 3 cores, branca, azul e preta, né, e identificam que essa camiseta é do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, se vocês dizem para outra pessoa, né, ou perguntam para outra pessoa, ao identificar essa camiseta, de que cor é a camiseta tricolor do Grêmio, obviamente, né, a pessoa, o interlocutor responderia, olha, é lógico, se é tricolor é porque tem 3 cores. E assim uma série de outros exemplos, né, que são corriqueiros para esse sentido, daquilo que é lógico para nós. Aquilo que é lógico para nós parece, nesse sentido ordinário, como alguma coisa que é evidente, é escancarada, né, chama a nossa atenção por não se constituir em um conhecimento novo. Não é nesse tipo de sentidos que nós devemos pensar a lógica no escopo da filosofia. Na filosofia, no interior da filosofia, a lógica tem um outro sentido. Desde o início, nós não podemos precisar o momento em que as discussões sobre lógica surgem no âmbito da filosofia, mas nós com certeza podemos dizer que os primórdios da lógica estão lá em Aristóteles e em alguns outros pensadores contemporâneos a Aristóteles. Lá, para Aristóteles, a lógica tem um sentido, então, como eu dizia, de disciplina preliminar. Para nós compreendermos esse sentido, né, da palavra utilizada nesse âmbito da filosofia, sempre é bom nós olharmos para a raiz da palavra lógica, assim como de outras palavras no âmbito da filosofia. Lógica vem de logique, vem de logos, de alguma maneira implica razão. Na verdade, a razão expressa em nossos raciocínios, publicamente, por meio do discurso, identificam no discurso, né, como se fosse a nossa expressão da organização de um determinado raciocínio ou da nossa própria atividade de raciocinar. Pareceria como se a nossa atividade de raciocinar fosse uma espécie de organização dos nossos pensamentos. Ou melhor dizendo, né, uma organização, uma estruturação do conteúdo dos nossos pensamentos. E, de alguma maneira, né, como nós vamos depois expressar essa organização dos nossos pensamentos mediante raciocínios de uma forma pública, seja falando, seja escrevendo, por exemplo. Os nossos raciocínios são mentais. Ora, nós não sabemos muito bem o que significa que os nossos raciocínios sejam mentais. Nós não fazemos na filosofia um estudo, pelo menos em uma boa parte das áreas da filosofia, nós não fazemos um estudo do que povoa a nossa atividade mental. Muito embora hoje existam algumas tentativas contemporâneas, de mostrar que certos problemas filosóficos podem ser tratados com o auxílio
de algumas ferramentas científicas, sobretudo aquelas que fazem mapeamento cerebral, né, que tentam observar certas modificações do nosso cérebro mediante certas circunstâncias que para nós se apresentam ou poderiam ser ditas como problemas filosóficos. Mas, de todo modo, ou de toda sorte, embora nós não saibamos como se formam os nossos raciocínios em nossa mente, nós podemos com certeza, né, dizer que podemos estruturá-los a partir de formas de raciocínio. Isso preocupou Aristóteles lá no início da história da filosofia e ainda preocupa lógicos contemporâneos. Como os nossos raciocínios se expressam em determinadas estruturas. E essas estruturas são formais, como se elas fossem uma espécie de receptáculos estruturais para que nós possamos, dentro dessas estruturas, colocarmos algum tipo de conteúdos, tá? Os mais diversos. E esses conteúdos de áreas do conhecimento em particular e diferentes entre si. A tarefa filosófica da lógica, portanto, seria essa, a de alguma maneira, né, poder avaliar as estruturas mediante as quais nós apresentamos os nossos raciocínios quando os apresentamos. Um pequeno parênteses, né? Nem tudo que nós raciocinamos nós externamos publicamente. Mas isso é um outro problema. Se nós quisermos realizar uma investigação satisfatória em alguma área do conhecimento em particular, precisamos argumentar, externar os nossos raciocínios. E os nossos raciocínios serão, como nós veremos, né, melhores ou piores, e o serão nesse momento, né, em que nós estamos discutindo a tarefa filosófica da lógica, quanto melhor a sua forma ocorrer, quanto melhor a sua estrutura for construída. E isso os lógicos que pretendem, então, portanto, avaliar essa estruturação dos nossos raciocínios. Agora, sempre essa avaliação é pública, né? Eles precisam ser externados para que possam ser avaliados. Muito embora, como eu disse para vocês, nem todos os nossos raciocínios são tornados públicos. A questão é como identificar um bom raciocínio e sua expressão linguística. Como nós fazemos isso? Necessariamente, nem toda forma de argumentação nos conduz ao sucesso. Muitas vezes nós temos, né, e vocês podem encontrar cotidianamente uma série de exemplos nos mais diferentes meios de comunicação, e em conversas com amigos, e às vezes no desenvolvimento de certas perspectivas argumentativas, mesmo no âmbito das outras aulas que vocês participam e da trocas de experiências filosóficas com seus colegas, nem sempre, né, argumentar significa obter sucesso. Algumas das vezes, essa dificuldade em obter sucesso com a argumentação se dá justamente por uma inadequação no modo de nós apresentarmos determinados raciocínios. A questão é, né, essa nossa maneira de apresentar os nossos pensamentos de forma argumentativa é bastante corriqueira, né, e utilizada por nós, mesmo antes que nós saibamos, né, que existe uma disciplina de lógica que se preocupa em estudar essas formas de raciocínio. Lá no livro Elementos de Lógica, eu mostro um exemplo, né, nós mostramos um exemplo em que uma pessoa qualquer, um menino, né, o Joãozinho, tenta argumentar para sua mãe, que o chama ou acorda de manhã cedo para a escola, supostamente Joãozinho já estando um pouco atrasado
para ir à escola, e o Joãozinho vai então desenvolver, né, para a sua mãe uma espécie de justificativa na forma de argumento para dizer que ele não iria naquele momento se atrasar para a sua aula. E ele usa então alguns passos, né, para que possa chegar à conclusão de que chegaria na sua aula do dia sem nenhum atraso. Tá? Eu peço que vocês acompanhem esse exemplo na medida do possível.